Fala, galerinha. Vamos continuar o estudo da física nuclear, agora falando especificamente de decaimento. Um decaimento é quando você tem um átomo, por exemplo, que ele tem ali um núcleo atômico instável e ele busca estabilidade. E para fazer isso, ele joga fora alguma partícula ou energia, ou as duas coisas, tá? Então, na verdade, o que ele está fazendo é buscar uma situação em que ele se sinta mais confortável, mais estável. E ele vai jogando coisa fora até chegar nisso. O primeiro decaimento que a gente tem é o alfa. O decaimento alfa é relativamente simples, porque o que a gente chama de partícula alfa nada mais é do que o núcleo de hélio. Se você lembrar, o que é o hélio, o elemento hélio? Ele tem dois prótons e dois nêutrons, logo ele tem 4 de massa atômica, a massa total dele. O núcleo em si não vai ter os elétrons, o que quer dizer então que quando você olha aqui pro núcleo atômico, o que você vai ter é próton, nêutron e os elétrons estão fora. Não é o átomo de hélio, mas sim o núcleo do hélio. O hélio a gente já conhece que ele tem ali 2 embaixo, que são o número de prótons, 4 em cima, que é a soma de prótons mais nêutrons. A partícula alfa em si, ela é exatamente isso. Você pode escrever tanto hélio como alfa, não muda muita coisa porque o significado é o mesmo, tá? Então, o que você vai ter aqui, por exemplo, nessa animação, ó, prótons e nêutrons. Você vai ter ali algo em meio que vermelhinho e em verdinho. Você vai perceber que ele vai cuspir fora aqui, ó, exatamente partículas, no caso alfa, em que vai ter dois prótons em vermelho e dois prótons em verde. Então, o que você vê ali é que uma emissão é basicamente isso. Uma emissão de partícula alfa é quando ele cospe fora dois prótons e dois nêutrons, ou seja, o núcleo do hélio. Vamos olhar aqui um exemplo. Ó, tá vendo que você tem aqui um elemento que ele é o urânio. O urânio 235, como a gente chama, ele é o urânio que tem 92 prótons e 235, que é a soma de prótons com nêutrons, tá? A seta aqui está mostrando o quê? Está mostrando que ele vai sofrer alguma coisa, que ele vai mudar, que ele vai decair em outra coisa. Como ele está instável, no caso o urânio, ele joga fora uma partícula alfa. E se você observar, o que você tem embaixo? 92. Só que ele não perde uma partícula alfa. Logo, ele perde quantos prótons? 2, então menos 2. Isso quer dizer que ele vai virar um elemento com 90 de número atômico, ou seja, de número de prótons. Se você observar lá em cima, ele tem 235. Como ele perde uma partícula alfa, o que vai acontecer com ele? Ele perde 2 prótons e 2 nêutrons, então ele perde 4 de massa. Menos 4. Isso vai dar o quê? 231. Se você observar aqui, ó, você tem mais e tem um outro elemento aqui. Você vai ter o tório, que ele vai ter 2, 3, 1, e não por coincidência, ó, é a subtração do urânio com a partícula alfa e vai ter 90. Lembra, o que caracteriza o elemento ser ele mesmo? É o número de prótons. Como ele deixou de ter 92, deixou de ser urânio, ao ter 90, ele deixa de ser o que? Urânio e passa a ser o tório, que tem 90 prótons. Então você vê aqui, ó, que você tem uma coisa que é maior, ele perde uma partícula alfa, e ele passa a ser uma coisa um pouco menor, porque o urânio tem mais massa do que o tório. Então a gente tem aqui também, ó, algo parecido. Nós temos agora o urânio que é 238, não 235, e ele joga fora o quê? O núcleo de hélio, ou seja, a partícula alfa. E ele deixa de ser urânio 238, 92 porque é urânio, e ele passa a ser o quê? Uma coisa menor. Ele perde ali e passa a ser o tório. Repara que quando você tem ali, ó, 238 menos 4, você vai ter 2, 3, 4. É o que você tem aqui em cima. Quando você tem 92 e perde 2 embaixo, aqui, o que você vai ter? 90. Então você vai ter o tório, 234 e 90. Vê que não tem nenhum mistério, é só você subtrair a parte de cima e de baixo da partícula alfa e pronto. Aqui outro exemplo, você tem o rádio. Tá vendo que o rádio é 226? Ele emite a partícula e vira o quê? Radônio. Então você vai perceber ali que você vai ter o rádio 226
E embaixo ele é 88. Ele decai em quê? A partícula alfa, que a gente sabe que é 4 e 2. Mas o que ele vira? Ele vira uma outra coisa, ele deixa de ser rádio. Se você subtrair 88 de 2, vai ter o quê? 86. Se você subtrair 226 de 4, você vai ter o quê? 222. E o elemento que tem 86 prótons não é mais o rádio, é o radônio. Vê que é bem simples, é só subtrair, não é para ter dificuldade. Decaimento beta. No decaimento beta, tem umas complicaçõezinhas a mais, porque você pode admitir algumas coisas um pouco estranhas. Vamos lá. Temos dois tipos de decaimento beta e um outro que é uma coisa a mais. Decaimento beta negativo ou beta menos. Então é o beta com sinalzinho de menos lá em cima. O que está acontecendo? Imagina que você tem um núcleo que está instável. Vamos considerar que esse núcleo tem muitos nêutrons, então ele está instável. Para ele ficar mais estável, ele vai fazer a seguinte coisa. Bom, eu vou pegar aqui um nêutron meu que está me incomodando, eu quero jogar ele fora. Mas eu não posso só jogar ele fora. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse nêutron em um próton, só que eu tenho um problema quando eu faço isso. O nêutron, ele é o quê? Neutro. Porém, o próton, ele é o quê? Positivo. Como é que eu posso transformar uma coisa que é neutra em positiva? Não tem como. Lembra que Lavoisier fala, né, que na natureza, o que você tem? Que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você não pode criar carga, não tenho carga, agora é positiva. Não, não é isso que acontece. Para você poder ter uma carga positiva aparecendo, você vai ter que contrabalancear, porque você tinha antes o quê? Algo neutro. O que é uma coisa neutra? Que não tem carga. Tanto faz eu ter nenhuma carga como neutro, ou se eu tiver uma positiva com uma negativa, o que eu tenho? Eu tenho uma coisa neutra, que está no 0 a 0. Então, se eu fizer aparecer aqui, ó, mais uma coisa negativa, o que eu vou ter? Eu vou ter positivo com negativo. E positivo com negativo dá neutro. Então, quando ele converte ali, ó, o nêutron em próton, ele vai ter que também fazer aparecer uma partícula negativa, que é a tal da partícula beta. Então, essa partícula aqui, ela é a partícula beta menos. Então, aqui o que a gente vai ter é uma partícula beta menos, ou beta negativo. Quem é essa partícula? É uma partícula que você conhece muito bem. Ela nada mais é do que um elétron. Então, por mais doido que pareça, o que você vai ter ali é o seguinte, que você vai ter um nêutron que se converte em próton, o que não poderia acontecer, porque a partícula do próton ela tem carga positiva e o nêutron não tem, mas ela emite então a partícula beta negativa, ou seja, uma coisa que tem carga positiva aqui, com uma que tem carga negativa aqui, então está equilibrado, mas uma coisa chamada antineutrino do elétron. Pô, mas que diabo é esse negócio de antineutrino do elétron? O antineutrino do elétron é uma partícula que ela carrega o que falta. Não necessariamente se transforma nêutron em próton e elétron, ou próton em partícula beta negativa e pronto. Tem uma sobra. Essa sobra ela vai para onde? Ela vai para o tal do antineutrino do elétron. Você não tem que se importar muito com isso. Só tem que lembrar que é um agregado, é uma coisa que fica ali junto quando você tem um decaimento beta. Tá? Como tem essa barrinha aqui em cima, a gente chama de anti. Então é um neutrino do elétron, com a barrinha em cima a gente chama de antineutrino do elétron. É uma partícula muito louca que ela quase não tem nem massa. Ela tem tão pouca massa, é difícil de você ver que ela existe de fato, tá? Mas ela tem um pouquinho de massa, não é zero, e com isso tem um pouquinho de energia também, tá? Se você observar aqui, por exemplo, decaimento do tório 234, você vai perceber que o tório vira protactínio. Ele vira uma coisa estranha, né? Protactínio. Como é que a gente sabe que ele vira isso? Porque se você olhar o número de prótons do tório, que é 90, passa a ser 91. Agora, por que isso acontece? Bom, vamos lá. O tório ele é 90 e 234, certo? Isso quer dizer então que ele tem 90 prótons e 234 de massa total. Então, prótons 90.
E prótons mais nêutrons, a massa atômica, é o quê? 2, 3, 4. O que vai acontecer no decaimento beta negativo? O que ele vai perder? Ele vai perder um nêutron. Só que ele perde um nêutron. E você imagina, bom, se ele perde um nêutron, ele tem que perder o quê? 2, 3, 4 menos 1. Que vai ter 2, 3, 3. Realmente acontece isso. Ele perdeu um nêutron, ele diminui então sua massa total. De quanto? De 1. Só que tem um lance. Ele não perde um nêutron. Ele transforma um nêutron em quê? Em um próton. Então, na verdade, o que acontece é que ele perde um nêutron, mas ele ganha um próton, pô. Então ele passa a ter 2, 3, 4. Logo, nesse decaimento é muito fácil. No decaimento beta, pode ser negativo ou positivo, o que você vai perceber é que ele nunca muda a sua massa atômica. Por quê? Porque ele perde uma coisa e ganha outra. Então não faz diferença. Então, para a gente, o que interessa é o que vai acontecer com o número de prótons. Aí sim, como ele transforma um nêutron em um próton, o que vai acontecer com o número de prótons? O número de prótons vai ter que aumentar de 90 mais 1 para 91. Por quê? Porque ele tinha 90 prótons. Se ele transformou um nêutron em um próton, ele passa a ter um próton a mais, ou seja, de 90 ele passa a ter 91. Ele perde um nêutron, mas ganha um próton. Não muda a massa, mas ganha um próton a mais. Então, você vai ter o tório saindo de 90 para 91, certo? E para balancear esse próton a mais, o que ele emite? Um elétron, que a gente sabe também que pode ser chamado de beta menos. Aqui não está, mas também tem o antineutrino do elétron. Mas o mais importante é que você entender que você tem que ter esse cara para balancear esse próton a mais, porque o próton tem carga positiva e o nêutron não tinha nenhuma carga. Tá? Então você vê que não tem muito mistério. Massa atômica não muda nunca, porém no decaimento beta negativo você agrega ali um próton e junto com ele vai um elétron, que a gente chama de partícula beta menos, beta negativa, né? E o decaimento beta positivo? Bom, esse decaimento, ele vai pegar um próton, né? Acho que ele tem muitos prótons, então o que ele vai fazer? Vai transformar um próton em nêutron, agora ao contrário. Só que lembra, já sabemos que o próton é um camarada que é o quê? Positivo. Sabemos que o nêutron, ele não tem carga. Como que uma coisa que é positiva vira uma coisa sem carga? Lavoisier diz que isso pode acontecer? Não, não pode. Alguma coisa vai ter que balancear isso aí. Se ele tinha carga positiva antes, ele vai ter que ter carga positiva depois. Não tem como você tirar essa carga e ficar sem uma carga positiva. O que vai acontecer então? Ao transformar o próton em nêutron, ele também faz uma coisa. Ele transforma em nêutron, mas também faz aparecer uma carga positiva. Peraí, quem é essa carga positiva? É um próton? Claro que não. Ele não pode transformar um próton em nêutron mais próton. Nêutron é um troço grandão. Próton é grande, vira um nêutron que é grande. Beleza, mas aí você também faz um próton que é grandão? Não faz sentido. A massa gigantesca não vai aparecer do nada. O que vai acontecer, na verdade, é que ele cria uma partícula chamada positron. O que é um positron? O positron é um elétron com carga positiva. O nome disso é positron. Peraí. Elétron que eu conheço, aquela coisa que fica em volta do núcleo atômico, que tem carga negativa, ela tem carga positiva? Sim. Existem as antipartículas, que são as partículas com características opostas. Então, nesse caso, o que você vai ter é que existe a antipartícula do elétron. E a antipartícula do elétron não é o próton. O próton é outra coisa. A antipartícula do elétron é o positron, que é o elétron com característica diferente. Ela é uma partícula positiva. É o elétron, só que positivo. Também existe um antipróton, que é um próton com carga negativa. Isso existe. O mais louco que pareça. Então, essa partícula aqui a gente costuma chamar de beta mais, beta positivo. Então, esse cara aqui, ele é parecido com o anterior. Só que se no anterior você usava lá o beta menos ali, o elétron, para poder contrabalancear o próton aparecendo, para ficar mais e menos neutro, o que a gente tem agora é que o próton,
ele não pode ser perdido, a carga positiva dele não pode sumir. Então, o que a gente faz? A gente consegue fazer uma malandragem aí, que é transformar próton em nêutron, perder a carga, mas ganhar a carga onde? No positron. Então, a gente vai ter uma coisa que é o próton, que tem carga, ele vira o nêutron, que não tem carga, mas onde é que aparece essa carga? Ela aparece no positron, na partícula beta positiva, do elétron carga positiva, mais o neutrino do elétron. Reparou que antes era o antineutrino do elétron, com aquela barrinha em cima, né? Agora é outra partícula. Essa partícula é o neutrino do elétron e a outra era o antineutrino, era a antipartícula dele. Como eu falei, não se apegue muito a esses detalhes. O importante para você aqui é entender como é que funciona essa lógica de você transformar uma partícula em outra e ter que aparecer uma partícula beta mais ou beta menos. Então aqui, por exemplo, ó, você tem um carbono. O carbono 10, o que ele vai ter? Bom, o carbono 10, ele tem 6 prótons e 10 de massa. O que quer dizer que ele tem 6 prótons e quantos nêutrons? 4. Esse cara, ele vai virar o boro. Ao virar o boro, ele vai continuar tendo 10. Mas por quê? Lembra que eu falei? Se aqui você converter uma partícula que é o próton em um nêutron, você perde uma massa porque perdeu o próton, mas você ganha um de massa porque virou nêutron. Então, assim, fica no 0 a 0. Você perdeu ali, mas ganhou do outro lado. Então, como eu falei, em cima não muda. Continua sendo 10. Só que o carbono, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder aqui, ó, um próton, que vai virar nêutron. Então, daqui para cá, perdeu. O que vai ter? 5. Ele tinha 6, perdeu 1 e, obviamente, ficou com 5. Uma conta bem simples. Então, o que você vai ter é que ele virou um outro elemento. Por quê? Porque ele perdeu um próton. Não é que ele tenha só perdido, ele perdeu um próton transformando em nêutron, mas não foi só nêutron. Como o próton antes que ele tinha ali tinha carga e o nêutron não tem, você tem que botar o quê? A partícula beta mais, que é o nosso pósitron, o nosso elétron com carga positiva, mais um neutrino do elétron. Então você tem que ficar sempre atento ao que se perde, ao que se ganha. Não tem muito mistério, tá? Existe ainda o último caso, que é a captura eletrônica. Esse é um caso um pouquinho diferente dos anteriores. Na captura eletrônica, o que você vai ter é o seguinte: você vai ter ali que o núcleo está instável. Por exemplo, ele tem muitos prótons. O que ele vai fazer? Ele vai querer se tornar estável. Ele vai ter um próton que se transforma em nêutron pela captura eletrônica. Então, o que você vai ter aqui? Imagina que ele pega um próton. Esse próton captura um elétron. Próton com elétron, ou seja, próton que é positivo, mais o elétron que é negativo, vai fazer ele ter o quê? Vai fazer ele ter um nêutron. Só que não tem só um nêutron. Ele vai ter também um neutrino do elétron junto, tá? Mas como eu falei, o que importa é você entender. Se eu tenho uma coisa aqui que é o próton, que tem carga positiva, e ele chama ali, ele aglomera ali com o elétron que tem carga negativa, então mais, eles estão se somando, se juntando, eles passam a ser uma coisa que tem carga o quê? Mais e menos, quando se juntam, eles ficam o quê? Neutros. Então quer dizer que você já tem um nêutron que é neutro. Mas o que sobra de energia, de massa e tal, vai o quê? Vai para o neutrino do elétron. Então você vê que é uma coisa bem simples. Estou instável, vou pegar o quê? Meu próton e vou juntar com um elétron. Ao fazer isso, eu transformo em um nêutron. Aí eu passo a ter aqui, ó, o quê? Um nêutron. Então eu mudei minha configuração eletrônica, mas eu passo a ter ali um cara mais estável. Se você observar aqui, ó, carbono 11. O que o carbono 11 tem? O carbono, ele é 11. Porém, ele tem 6 prótons, certo? Ele vai se juntar com um elétron. Então, um elétron que tem carga negativa, certo? O que vai acontecer com ele? Ao se juntar com o elétron, ele vai perder o quê? Ele vai perder um próton, porque um próton junto com o elétron vai virar um nêutron. Então, o que vai acontecer? Ele vai perder e vai ficar com 5. Vai virar o boro.
E em cima, o que vai acontecer com a massa dele? Ele perdeu um próton, mas ele ganhou um nêutron, então não vai mudar nada, ele vai continuar como 11. Mais o neutrino do elétron. Então você vê que é até parecido com o anterior, só que aqui o motivo é outro. O que você teve ali foi que você absorveu o elétron, e ao fazer isso, você acaba transformando um próton e um elétron em um nêutron. E você sai de 6 de próton e vai para quanto? Vai para 5. Decaimento gama. O decaimento gama ele é mais simples, não é simples, mas ele é mais simples por quê? Porque o núcleo instável ele emite um fóton, e o fóton é uma partícula, no caso a luz, né? O que você vai ter, por exemplo? Você tem o hélio 3. Tá? Então é um hélio que ele não tem ali todos os seus prótons e nêutrons como você conhece. Ele tem 2 prótons e um nêutron. Então ele é diferente. Ele não está estável dessa forma. O que ele vai fazer para tentar ficar mais estável? Ele não vai transformar, ele não vai emitir uma partícula alfa ou beta. Ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer é o seguinte: ele vai emitir uma partícula aqui, ó, gama. A partícula gama, ela é luz. Mas peraí, a luz igual eu enxergo? A luz que você enxerga é uma fraçãozinha do que a gente chama de onda eletromagnética. A gente só enxerga do vermelho ao violeta. Mas você vai ter o infravermelho, ultravioleta, você vai ter onda de rádio, você vai ter raio-x, você vai ter raios gama, você vai ter raios cósmicos, você vai ter uma gama de coisas ali. O raio gama, ele tem uma energia elevadíssima, ele é altamente penetrante, energia elevada, ela tem uma frequência elevada, então ele tem características específicas que a gente não enxerga, porém é uma categoria de luz, está dentro da categoria de luz, e é altamente energético. E isso faz ele ser o mais perigoso do que a alfa e beta ainda, tá? Todos são perigosos, todos são radiação, mas o gama é mais perigoso ainda. Então o que você percebe é que você tem aqui, ó, o hélio 23, que continua sendo o hélio 23, mas é um hélio 23 que joga energia fora. Então ele está jogando o quê? A partícula gama, tá? Que é um fóton, é uma partícula de luz. Então o que ele está fazendo é só jogar fora o quê? Basicamente, energia. Então ele é mais simples de você entender. Diferenças entre os decaimentos. Vamos lá. O que é o alfa? O alfa é pesado. Por que o alfa é pesado? Bom, porque o alfa vai ter ali próton, nêutron, nêutron, próton. Isso aqui tem muita massa. Quando você olha para o beta, o que é o beta? Bom, o beta vai ser um elétronzinho ou um positronzinho ali. Não é nada. A partícula é de massa ridiculamente pequena. O elétron e o pósitron têm massa ridiculamente pequena. Entendeu? Então, assim, você ter uma que tem 4 de massa aqui em cima é muito mais pesado. Então, é mais massa, tá? E quando você olha para a gama é um fóton, é até uma partícula, mas é a partícula de luz. Fóton é uma onda eletromagnética, igual a que você enxerga do Sol ali, quando vem a luz do Sol, é a luz. Então, basicamente é uma onda, ou uma partícula chamada fóton, uma coisa que a massa em si e tal é complicado de você querer mensurar como uma partícula tradicional que você conhece. A velocidade é muito diferente. Se você olhar, por exemplo, a partícula alfa, ela é tão grande e pesada que ela tem 10% da velocidade da luz, o que significa 30 mil quilômetros por segundo. É muito rápido. Mas se você comparar com a beta, tem 90% da velocidade da luz. Como ela é uma partícula muito pequenininha, ela atinge velocidade muito elevada facilmente. Então ela tem 90% da velocidade da luz, o que nos dá ali aproximadamente 270 mil quilômetros por segundo. Quando você fala da partícula gama, da radiação gama, é a luz. Então é 100% luz, é a luz. Literalmente. Então você vai ter a luz na sua plenitude, velocidade máxima. 300 mil quilômetros por segundo. Então o troço é muito rápido, né? Todos são perigosos. Todos são. Mas a alfa é não muito. Por quê? Quem consegue parar a partícula alfa? Papel. Uma folha de papel? Para. Uma roupa, se você estiver vestido com uma roupa normal, ela para na sua malha ali. A própria pele ela é capaz de parar a partícula alfa e não fazer com que ela chegue até o tecido interno seu ali, um tecido mole, por exemplo. Então o que você vai ter ali é que a alfa não é tão perigosa assim, ela para até no ar. A uma certa distância, ela colide com o ar e ela já perde o seu efeito ali. Quando você fala de uma partícula já beta, ela tem um poder de penetração maior, ela tem uma velocidade elevada, ela é pequenininha. Você precisa de 2 milímetros de chumbo, tá? É pouca coisa, 2 milímetros só, ali você vê na reguinha ali, só que 2 milímetros de chumbo é chumbo, cara. Chumbo é um material muito denso.
ou 2 centímetros de alumínio, já é uma coisa mais considerável. 2 centímetros de alumínio já é uma coisa grossa, né? Então ela tem o seu perigo, ela te causa dano se você ficar exposto. Ela atravessa a sua pele, atravessa a sua roupa. Já a partícula gama, radiação gama, você precisa de 5 centímetros de chumbo. Então, tu precisa de um troço grosso de chumbo para poder parar, com certeza, a radiação gama. Então, não é uma coisa para se brincar. Colocou a mão na partícula gama, um abraço. Você vai ter grandes chances de desenvolver ali uma queimadura gravíssima e câncer, né? Então, o chumbo é o melhor material ali para você parar que a gente tem disponível com facilidade. Só que precisa de 5 centímetros. Quando você fala de aço, fala, poxa, o aço é duro. É, ele é duro, mas ele não é igual o chumbo. Tem que ter 15 centímetros de aço. Então você tem que ter um troço, igual a régua, assim, 15 centímetros de aço puro, para você poder parar ali, conseguir conter a radiação gama de tão perigosa e penetrante que ela é. Então, o perigo desse tipo de radiação, beta, especialmente a gama, mais ainda, é que ela pode danificar o DNA do seu corpo, né? E com isso desenvolver ali uma reprodução de forma errada. E reprodução de forma errada de células no seu corpo é exatamente um câncer. Então, é muito perigoso se expor a isso para não danificar o seu DNA, tá? Então, decaimentos, é isso aí que você aprendeu hoje e continue estudando. Um abraço.